tá? Quando a gente fala o mais clássico é quando a gente tenta planificar uma bola, né? Você ou vai esticar ela muito, ou você vai ter que cortar para você deixar ela plana. É o mesmo processo. Bom, e como funciona isso? Né? O que a gente faz? Na verdade, a questão é a correlação entre essa superfície cartográfica, que é o mapa, tela do computador, né, sem problema nenhum, e a superfície terrestre, mas a superfície terrestre no seu modelo matemático, lá no elipsoide. Então eu vou pegar essa superfície, né, vou fazer uma correlação entre pontos na superfície terrestre, representada pelo elipsoide, que está aqui, nesse pontinho vermelho, com uma representação cartográfica, que é bidimensional, com esse ponto azul. Então, é o processo de transformar esta coordenada, latitude e longitude, que a gente viu uma coordenada curvilínea, de uma superfície esférica, né, para uma superfície plana, um x e y. Então, como é que eu faço esse processo de transformação? Tá? Na tentativa de você representar esse modelo matemático tridimensional, que é o elipsoide, né, ou até mesmo esfera, dependendo, para uma superfície bidimensional, é um grande desafio. É o grande desafio que eu sempre teve do cartógrafo. Claro, hoje é um pouco menos, muito mais fácil, menos não, mas mais fácil, pelo advento da possibilidade de automação desse processo, de você conseguir, né, usar programas, usar aplicativos que facilitem esse processo de cálculo. Mas o cálculo é transformar aquelas coordenadas curvilíneas, latitude e longitude, em coordenadas planas. Nenhum sistema de projeção vai eliminar a deformação presente. Tá? Nenhum, nesse processo. Nenhum vai. O que você vai fazer vai adotar alguns procedimentos para minimizar isso, ou que essa deformação seja menor do que um erro esperado naquele mapeamento. Tá? Para fazer isso, você pode usar superfícies auxiliares, né? Como o cilindro e o cone, ou seja, é uma possibilidade, porque tanto o cone quanto o cilindro, no processo de planificação, não sofrem deformação. Se eu pego um cilindro e eu planifico ele, eu não tenho deformação. Se eu pego um cone e eu planifico esse cone, eu não tenho deformação nesse processo. Então, eu utilizo essas figuras intermediárias, auxiliares, para que eu possa projetar, né, essa superfície esférica nessa superfície também tridimensional, mas que é o processo de pegar essa superfície, o cilindro, e planificar, não tem deformação. A mesma coisa com o cone. Tá? Outra questão interessante também do sistema de projeção é que você pode guardar algumas características nesse processo. Tá? Então, eu sempre vou ter deformação, mas eu posso ter um tipo só de deformação. E eu posso eliminar outros tipos de deformação. Aqui um exemplo de projeções que são conformes. Eles não mudam a forma. Tá? Claro que eu vou sempre usar mapas globais, mapas mundi, porque o processo de deformação é muito mais visível, né? Lembrando aquilo que a gente falou, nessa projeção de mercado. Eu estou representando um ponto no mesmo tamanho do Equador. Quanto eu estou deformando isso? Tá? Mas esse processo não vai deformar o formato. Não há deformação do formato. Então eu tenho sobre a superfície tridimensional, sobre a superfície esférica ou elipsoidal, círculos de mesmo tamanho. Quando eu projeto, dentro de uma projeção que é considerada conforme, que ela é toda construída para manter a forma, eu consigo fazer esse processo, ele não deforma o círculo, mas obrigatoriamente a área não é a mesma, tá? Quando eu represento no mapa. A mesma coisa ocorre quando de uma representação, quando de uma projeção que eu vou manter a equivalência ou a equiárea, a área. Então eu tenho círculos de mesma área, ok, e de mesmo formato na superfície tridimensional esférica. E ao projetar ele para essa superfície, com essa projeção equiárea, eu deformo as formas. Mas se eu for calcular qualquer uma dessas áreas aqui, ela vai ter a mesma área.
Por isso que ontem, quando eu falei naquele mapa, olha, áreas calculadas em SIG, isso não quer dizer nada. Porque se ele calculou aquelas áreas a partir de um sistema de coordenadas projetados numa projeção conforme, a área está distorcida. O que se tem que botar quando se calcula a área é a especificação de que sistema de projeção foi usado para manutenção das áreas. Tá? Então, essa é a principal importância que tem que ser passada para o usuário. Olha, em SIG não quer dizer nada. Daí depende em SIG, posso fazer no SIG, posso fazer no planímetro. Tá? O que importa é que projeção está aquele documento, que coordenadas estão guardadas ali dentro, né? Ou são transformadas para que possa ser feito o cálculo da área. E outro tipo são as projeções equidistantes. Aqui elas vão deformar área e vão deformar forma, mas elas vão manter uma direção. Então, dependendo de uma projeção, se aqui é o centro da projeção, qualquer direção que você tire deste ponto especificado não tem deformação da distância. Tá? Então, são essas características que você tem no sistema de projeção. Com que objetivo? Transformar essa superfície esférica numa superfície plana. Hoje, em ambiente computacional, ele transforma as coordenadas geográficas, né, também num papel, mas o banco de dados guarda o sistema de coordenadas e o sistema de projeção. Muitos bancos só guardam o sistema de coordenadas. Ah, então eu não tenho projeção nenhuma porque eu guardei o sistema em coordenada geográfica. Para o armazenamento, ok. Mas quando você abre em tela, o que ocorre? Ele planifica. Então ele vai jogar para um sistema de projeção. Mesmo que seja uma projeção muitas vezes chamado normalmente retangular, né? Mas existe um nome específico para ele, que é o que você, quando projeta coordenada geográfica como x e y. Mas, ao mesmo tempo, quando aquele sistema for calcular áreas ou distâncias, se ele não tiver dentro dele, né, procedimentos de cálculo que utilizem coordenadas geodésicas, coordenadas geográficas, coordenadas angulares, ele não vai calcular uma área certa. Tá? Ele vai calcular uma área com deformação. Bom, tendo essa primeira ideia, ou seja, que eu vou pegar, ao transformar essa superfície, usar a superfície auxiliar, um cilindro, um cone, o plano, né, já é um processo direto de transformação. E que eu preciso de projeções que me mantenham algumas características, que não deformem uma dessas características, eu vou ter um conjunto de sistema de projeção que vai me auxiliar no processo, né, do meu mapeamento, da minha representação do espaço. Lembrando que imagina o seguinte, a gente está falando aqui, eu estou fazendo exemplos, como eu falei, de mapas mundi, para vocês terem uma ideia dessa distorção, uma ideia visual dessa distorção. Só que quando vocês vão trabalhar em áreas muito pequenas, né? Então, trabalhar num município, né? Um município como Porto Real, que é um município muito pequeno, ou vão trabalhar dentro de 2, 3 bairros de uma cidade, isso limita em muito a área. Isso faz com que o processo de deformação seja muito menor, né? Que é o caso da topografia. O que a topografia faz? Nos levantamentos topográficos, ele considera a figura matemática, a figura analítica para a Terra um plano, certo? Em compensação, isso limita a área. Eu não posso fazer não grandes projetos com uma área muito grande, porque a deformação em relação à utilização do plano como figura matemática da Terra dá muito mais erro do que você usar uma esfera ou usar um elipsóide ou até mesmo uma esfera, tá? Então, o que a gente vai ver são aquelas projeções que efetivamente são usadas no mapeamento, tá? Então, a projeção de Robson, a projeção de Peter, são projeções para mapas mundi, né? Que, mais uma vez, ali era só para ilustrar. O que efetivamente você vai ter são as projeções para as áreas pequenas, aquelas projeções que você vai utilizar no dia a dia, tá? E aí a gente vai abordar essas três: projeção transversa de Mercator, a projeção policônica e a cônica conforme de Lambert. A gente vai ver as características dessas três projeções, tá? Alguma pergunta? Mais ou menos? Tudo bem? Não?
Professor, Diga. mas ainda em escala local, dependendo daquilo que você queira fazer, por exemplo, vamos imaginar que fosse cálculo de área, né, Uhum. você não deveria priorizar, uma projeção que mantivesse as áreas, por exemplo, ainda que Sim. fosse em uma escala, grande, né, no caso, uma escala cartográfica grande, num sentido mais E local? tá, sim. Aí a gente tem 2 questões em relação a isso. Uma, é qualquer uma dessas projeções, mesmo as projeções que não mantenham a área, só mantenham a forma, existe um indicador limite para isso. Então, se você for pegar, né, a própria projeção UTM, que a gente vai ver, ela tem um limite de uso, ou seja, a partir desse, acima desse limite de uso, a deformação em relação à área começa a ser muito complicada. Ao mesmo tempo, você pode fazer variações dessa projeção para que essa distorção seja muito menor, tá? Para as áreas pequenas. O problema é quando às vezes você precisa calcular área, tipo áreas dos municípios. Eu tenho que calcular a área de todos os municípios, né? Então eu vou ter que ter uma projeção que garanta uma homogeneidade nesse processo, tá? Então você vai ter uma projeção no âmbito do Brasil, uma âmbito, né, nacional. E para as áreas pequenas, você tem como usar essas projeções, mesmo que não sejam equiáreas, mas aí para as áreas pequenas, para as áreas, né? De novo, não dá para a gente usar uma projeção TEM para o Brasil todo, não dá para a gente usar uma cônica de Lambert para o Brasil todo. Eu uso até a policônica, mas aí não dá para calcular a área, tá? Como as áreas são muito pequenas, a deformação em relação ao cálculo da área também é muito pequena. O que precisa saber é se esse erro desse cálculo de área é inferior ao erro aceitável. Então, eu estou fazendo um trabalho que eu preciso calcular a área, mas com a precisão de 10 metros, um exemplo. Né? Se na minha projeção o erro inerente do cálculo de área, né, é em torno de 5 metros, 4 metros, não tem problema. Tá? Sempre essa relação do quanto gera de erro por qual é a meu limite de erro do projeto. Sempre vai ser assim, tá bom? Claro que aí quando eu vou fazer algum cálculo muito grande, o Brasil todo, todas as unidades de conservação, todos os municípios, sei lá, todas as terras indígenas no Brasil, calcular a área de todas, aí eu vou precisar de uma projeção que não tem esse erro, que não deforma o cálculo da área, né, para poder fazer um cálculo homogêneo de tudo, tá bom? Beleza, mas só mais uma Hum, questão, é como é que a claro. gente calcula esse assim, eu fico pensando na parte prática, né, imaginando que eu Sim. fosse precisar trabalhasse na secretaria do meu município e eu precisasse Uhum. calcular as áreas verdes. Então, beleza, eu escolheria essa projeção que mantivesse as áreas, ainda que fosse para um espaço pequeno, mas e se eu não fosse utilizar, como é que eu calcularia o erro, Sim. inerente à projeção que eu fosse É. Toda projeção existe uma formulação que calcula isso, tá? Então, se a gente for pensar lá na projeção Temer, você vai ter lá o fator K da projeção, o quanto ela deforma os cálculos. Então, no centro da projeção, eu acho que tem mais à frente aqui, se eu não me engano, é 0,9997. Essa é a correção que vocês. Algumas já dão isso pronto, já tem isso, ou possibilita esse cálculo. Tá? Então, assim, uma das que é tipo projeção, tem uma publicação, eu posso depois botar lá também no Moodle, tem o manual da projeção UTM, que o IBGE faz, são as tabelas, que eram umas tabelas usadas há muito tempo atrás, quando não se tinha computador para processar. Então, você fazia alguns cálculos e interpolava para calcular. É meio doida aquela tabela ali. Mas tem toda a formulação matemática dela ali. Então, nesse processo de formulação, você consegue decidir isso. Algumas coisas já estão mais pré-definidas. Então, se você vai trabalhar em áreas em que o teu extensão não é maior do que 6 graus, você pode usar o TM sem problema. Isso já vem pré-definido, tá? Ah, não, mas eu queria um pouquinho menos, a minha não chega a 6, é 3. Você tem variações da UTM, que é a local, é LTM e a
RTM, se eu não me engano. Né? Tem a UTM, se eu não me engano, a RTM e a LTM, que é a local. Vai diminuindo o tamanho do fuso. A gente vai ver. Ao fazer essa diminuição, você tem menos deformação, tá? E aí esse fator K que era na UTM de 0,999 no centro dela e 1,0001 nas bordas, vai diminuir muito, tá bom? Mas eu vou botar lá esse livro do IBGE e eu vou botar um também que é bem mais complicado. Não é complicado, é muita formulação matemática, que é da UFGS americana só sobre projeção. Então ali tem tudo, as formulações matemáticas todas para isso. Mas para o exemplo que você está falando, algumas já pré-definidas já vão te satisfazer. E a gente vai ver agora, para a gente poder entender isso. Tá bom? Ok? Professor, Alguém tem mais uma pergunta? eu tenho, professor. Diga. Professor, sobre determinada área, um, uma ação de projeção, uma dessas daí, que calcule duas áreas, ela considera o mesmo erro, duas áreas do mesmo tamanho, ela considera o mesmo erro para as duas, ou o fator relevo ou alguma imperfeição nessas áreas poderia influenciar o cálculo do erro? Não, primeiro que o seguinte, todo documento cartográfico é uma projeção ortogonal. Então, quando você faz o mapeamento, ele já faz esse processo, ele já busca eliminar essa deformação de relevo por ser uma projeção ortogonal, tá? E mesmo que você tenha duas áreas iguais e que por acaso o sistema de projeção te dá valores diferentes, tem que avaliar se essa diferença está abaixo dessa tolerância, tá? Então eu tenho uma deformação máxima de 0,099697. Se a diferença das duas tem nessa proporção, isso é inerente do processo de transformação, tá? E sempre todo documento cartográfico é uma projeção ortogonal, tá? Vou desenhar rapidinho aqui, só para vocês terem uma ideia em relação a isso que eu estou falando. Opa, peraí. Ó, se eu tenho aqui um perfil, vou desenhar aqui em cima. Se eu tenho um perfil aqui de um terreno, certo? Tem aqui o perfil de um terreno. O terreno vai, vou dar a cor aqui. O terreno vai daqui até aqui, certo? Num documento cartográfico, numa planta, o tamanho do terreno é esse aqui. E não esse aqui. Certo? Sempre. Tá? Todo documento cartográfico calcula uma projeção ortogonal, ou seja, reto aqui, certo? Na vertical do lugar. Tanto é que, se você for construir alguma coisa nesse terreno, deixa eu apagar aqui, você não pode, não tem como, né? Você não constrói. Deixa eu mudar aqui a cor. Assim. O prédio não vai ficar assim. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que, nesse projeto, você vai ter que fazer, chama, né, terraplanagem. Você vai ter que cortar aqui. E aí sim, a partir desse corte aqui, você vai construir o prédio. Então, todo documento cartográfico é uma representação ortogonal, certo? Então, para o cálculo de área, se calcula a área ortogonal, não essa área aqui inclinada. Tá bom? Show. Tá bom? Tá bom. Então, vamos ver essas projeções para a gente ter uma ideia e até ajudar nessas observações que foi feita em relação a cálculo de área em áreas pequenas. Tá? A projeção transversa de Mercator, como é que ela funciona? Ela é um cilindro, certo? Transverso. Por que ela é transversa? Porque o cilindro não está exatamente paralelo ao eixo de rotação, ele está transverso ao eixo. Tá? E outra questão dessa projeção, e aí a gente entra no sistema UTM de coordenadas, esse cilindro é secante. Ele passa por dentro da superfície tridimensional, tá? Dessa superfície de referência. Tá? Então, ele é inclinado
e transverso. Isso faz com que você, por ser transverso, você tenha duas áreas de contato aqui que não há deformação. Aqui, se você for... Deixa eu mudar a caneta. Se você for medir aqui, o cilindro tem uma área de contato aqui, ó, só. Tá? Nessa projeção, na projeção TM, no sistema de coordenada TM, como o cilindro é por dentro, ele tem duas áreas de contato onde não tem deformação. E o que ocorre? No centro, a gente vai ver também com mais detalhe, há uma redução de área e, para o lado, um aumento da área, ou seja, ela é reduzida, a distorção reduz e a distorção aumenta. Tá? Só que aí a gente vai limitar o tamanho desse contato e limitar a extensão desse fuso, para que garanta, lá na hora de trabalhar, você já usar o TM, já saber que naquela projeção TM, para aquele espaço limitado, você vai saber qual é a deformação de área, que a gente vai ver também. Então, imagina o seguinte, o que vai acontecer? Cada fuso desse tem 6 graus, 6 graus de longitude. Então, eu tenho, ao longo da superfície terrestre, 60 posições desse cilindro. Esse cilindro está em 60 posições diferentes, faz com que eu tenha 60 coordenadas diferentes. Mas, dentro desse fuso, eu conheço as distorções que ocorrem ali dentro. E eu vou saber se essas distorções que ocorrem aqui dentro são suficientes para o meu projeto. Vamos lá ver isso. Então, aqui, ó, né? Eu tenho aqui o elipsoide, eu tenho aqui o contato do cilindro, né? Esse contato. Eu tenho dois lugares, tanto aqui como do outro lado, né? Esse lugar que vai tocar o cilindro, onde nesta área não tem deformação. Por construção da projeção, essa, né, abertura desses 6 graus, que são os máximos, né, você tem esse contato em torno de 1,37 graus para cada lado. Isso faz com que você, se você não tem deformação nenhuma aqui, mas você tem esta área aqui, ó, é maior do que isso aqui. Então, há o quê? Uma redução desse processo, que é de 0,9996 no máximo, que é no centro. Aqui no centro é a maior redução possível. E por ser limitado em 6 graus, aqui, né, a ampliação que ocorre aqui é de 1,00977. Então, isso já vem pronto para você fazer esta análise que você me perguntou, tá? Em relação a esta deformação e a essa deformação, redução e ampliação. Por isso que ele já apresenta, se você tem uma área com mais de 6 graus, a projeção do TM não vai te satisfazer. Bom, provavelmente não vai te satisfazer. E aí você vai ter que buscar uma outra projeção, talvez uma equiárea, porque você começa a ter uma área muito grande para cálculo e obtenção dos valores de área. Tudo bem? Por que a gente não... mas se aqui o resultado é tão pequeno ou quase desprezível, por que eu não uso essa projeção para calcular todas as áreas do município? Porque todos os municípios juntos, para calcular a área e ter igual o somatório das áreas, as áreas dos estados ou do país, não cabe em 6 graus. Então, eu busco uma projeção, e aí sim, não tem jeito, começa a aumentar muito, né, o espaço a ser representado, e aí a deformação é muito grande. E aí, efetivamente, eu uso uma projeção equivalente. Tudo bem? Continuando nessa exemplificação, repare aqui. Ó. Isso aqui é a projeção em um fuso. Se eu uso essa característica, esse fuso aqui, tá? Para representar todo o globo, olha que eu conheço as distorções. Certo? Então, ela é válida apenas para esta área aqui. O resto vai deformar muito. Tudo bem? Minimizou aquela dúvida? Não. Deixa eu fazer só aqui. Ó, a projeção LTM... Obrigado. Ó, repare aqui, ó, vocês estão vendo aqui a minha página, né? Você tem a UTM com fuso de 6 graus, né?
um fator de deformação de 0,996 no meridiano central. Tá? E aí aqui tem os exemplos, ó, né? De a cada 200. O que diz isso aqui? Não só escala, ele diz também o seguinte: a cada 2.500 unidades medidas, eu vou errar uma no meridiano central, certo? Isso é um fator que vocês podem usar, às vezes é mais fácil usar um fator desse do que usar um outro, ou seja, eu vou medir alguma coisa, então a cada 1.000 quilômetros eu posso errar 1 metro, por exemplo. Tá? É isso que está dizendo aqui. A cada 2.500 unidades medidas, eu vou errar uma unidade medida. Na borda do fuso, a cada 1.579, eu vou errar uma. Só que eu posso ter uma variação dessa projeção TM, com um tamanho, em vez de ser 6 graus, de 2 graus, certo? Ou 1 grau, que é a RTM, que é regional, e a local. Então, muitas vezes, em alguns casos, se usa, para áreas muito pequenas, né, que estão dentro de 1 grau, de 2, essa variação. Repare que tem até pouca diferença, vai ter mais diferença na borda do fuso, ou seja, isso aqui, né, naquela processo de deformação do limite ali da borda do fuso. Tá? Ok? Acho que foi Sara que perguntou, não foi? Isso. Eu nunca tinha ouvido Tá? falar, ou pelo menos não me lembrava dessa Sim. LTM e RTM. Isso são variações da UTM, entendeu? E por que acontece? Como as áreas são muito pequenas, eu vou ter projeções que, pelo processo ali, o erro é muito pequeno, porque quanto mais, né, você vai diminuindo a área, mais vai ficando perto do que ela é. Tanto é que a topografia usa o plano, são áreas pequenas. Tá? E você tem essas deformações aqui. Tá? Deixa eu ver aqui se tem. Aqui é o TM, aquilo que eu montei, né? Onde tem redução e onde tem ampliação. Tá bom? Eu vou botar isso aqui botar esse link aqui no chat. Tá? E também eu vou botar depois lá no Moodle deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu botei lá no Moodle também um link para um Drive, meu Drive, no Google Drive, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá que tem alguns PDFs que eu botei ali, tá bom? Bom, e aí, só para a gente fechar aqui a UTM, o que acontece? Nessa área aqui, como eu projetei, eu tenho coordenadas x e y, tá? Eu não botei aqui mas eu tenho a coordenada x e y. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. De uma outra aula que eu montei, que eu acho que é interessante vocês verem. Já que surgiu essas perguntas, só um instantinho. Vou botar isso aqui. Tá meio... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar isso aqui, depois eu jogo lá de novo para o Moodle, mas só para vocês terem uma ideia em relação a isso aqui. Ó, isso aqui que a gente viu, né? E o que acontece? Nesse fuso, como é que é esse processo das coordenadas na UTM? Ou seja, neste fuso, nesses 6 graus aqui de abertura desse fuso, e a gente tem o meridiano central, né? Então você tem um meridiano aqui, que a gente vai chamar de central, Rio de Janeiro em torno de 45 graus, e você tem um limite 48 e 42, tá? Que abrem os 6 graus. Qualquer ponto sobre essa superfície aqui projetada está em coordenada x e y, tá? E partindo de alguns parâmetros, ou seja, esse ponto 1 aqui
ele está a uma distância desse meridiano central e uma distância desse Equador. Desse Equador não, do Equador. Isso aqui é um sistema de coordenada plano retangular. Né? Então, ele tem essa distância, a mesma coisa, o ponto 2 tem outra distância, o ponto 4 e o ponto 3. Como é que eu defino essa distância? Primeiro, se eu definir o meridiano central como valor zero, o que vai acontecer? Todas as coordenadas aqui à esquerda vão ser negativas. Então, para que isso evite, se põe um valor aqui que não é zero. Então, se botou que o valor é 500 no meridiano central. Por quê? Porque é menor essa distância. Eu nunca vou ter valores negativos desse lado aqui do meridiano central. Se eu ponho zero no Equador também, tudo que está ao sul vai ser negativo. Para evitar isso, se põe que para o hemisfério sul vale 10 milhões de metros aqui. E para o hemisfério norte, aí sim é zero, porque é só positivo. Então vamos ver, ó. No ponto 1, vai ser direto essa observação, tanto no como no 2, o ΔY e o ΔY1 e o ΔY2, a coordenada desses pontos em Y vai ser exatamente essa distância, certo? Mas em em oeste, a coordenada E vai ser o 500, que vale aqui, menos esse valor. E do ponto 2 vai ser o 500 mais esse valor. Tá? A mesma coisa para o sul, só que no sul se define que o Equador vale 10 milhões. Então você vai tirar essa distância e vai tirar essa distância para o ponto 4. O ponto X é a mesma coisa. Tá? Vou dar um Professor, exemplo aqui. Oi. mas aí no caso, na subida do Equador, você não somaria o que você encontra a 10 milhões? Não, porque senão você vai começar a ter valores muito altos. Essas são as limitações da UTM, ou seja, se eu tiver um fuso aqui do lado, esse coordenado, esse ponto aqui, ó, que entre o Equador e o meridiano fuso aqui, o limite, ele tem coordenadas diferentes para esse aqui e para o do lado. Tá? Esse ponto aqui, ele vai valer para sul 10 milhões e 500 mil e para norte 0 e 500 mil. Se você tem uma área que passa, você vai ter que fazer algum ajuste. Você tem uma área que é norte e sul. Tá? Essa é a característica do sistema. Tá? Tudo bem? Mais ou E menos, você, mas mais dá ou pra menos por entender. quê? Pode falar. Não, não, no caso é por causa que não pega muito bem, porque o sentido do leste-oeste de somar 500 mil eu entendi, ou diminuir, para não ter uma variação negativa. E no sul você retirar para também não ter variação negativa, do Y é 10 mil eu entendi também, no caso, mas eu não entendi por que que para cima teria essa diferença. É Não se zero. somaria Porque isso aqui é 10 muito mil grande. alguma coisa. Imagina, esse tamanho a gente está falando de polo a polo quase. Sim. Então você teria coordenadas muito grandes. 30 milhões, entendeu? Então 20 milhões. Então você, para não ter essas coordenadas muito grandes, você põe esse fator de 10 milhões só para o sul, aí você vai ter 8 milhões, 7, 6, 5, 4. E para o norte vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milhões, para que você não tenha, porque aqui é o tamanho quase de polo a polo. Tá? Enquanto que aqui você só tem 6 graus de amplitude. Aqui é como se você tivesse 180 graus de amplitude quase em latitude. E aqui você só tem 6 em longitude. Tá? Então, para evitar esses números muito grandes, se convencionou. É uma convenção. Tudo que é coordenada para baixo conta aqui 10 milhões, tudo que é coordenada para cima conta a partir do zero. Tá? É uma convenção. Tá? Tranquilo. Se você for no documento cartográfico, nesse trecho aqui de uma folha topográfica, isso é explicado. A origem da quilometragem UTM, Equador e meridiano de 39 graus, ou seja, o meridiano central, que essa área se encontra, tá? Acrescido das constantes 10 mil quilômetros e 500 quilômetros, respectivamente. Então, quando eu usar informações aqui de UTM, aqui está explicando. E aqui vai explicando como é que é o processo da coordenada, o que está aqui nessa borda, né? Com são essas coordenadas aqui. Ó. Vamos dar um zoom aqui. Tá vendo? Isso aqui são as coordenadas UTM. Aqui, esse canto tem uma coordenada geográfica, mas essas linhas são coordenadas UTM.
Se eu quero medir um ponto aqui, certo? Eu vou pegar esta distância, certo? E a partir desse cálculo, ou seja, eu tenho 4 centímetros, está valendo quanto? 4 quilômetros aqui, ó. Né? Então, 4 centímetros está valendo 4 metros, está valendo 4 quilômetros, perdão, está valendo 4 centímetros. Né? Então, eu vou aplicar esse cálculo, ou seja, esse 1,95 centímetros que eu medi aqui, equivale a 1,950 metros. Então, esta coordenada E desse ponto aqui é 237,950. A mesma coisa acontece aqui nesse outro. Se eu tenho essa mesma relação, 0,48 centímetros equivale a 480 metros, que eu vou aplicar nesta outra valor aqui de coordenada, que eu medi aqui assim. Então é a mais, estou subindo. Né? E eu tenho esse valor. Então, para aquele ponto aqui, que é esse aeroporto aqui, ele tem coordenada TM 237.950 metros, aqui foi, e N, está errado, 8.224.480 metros. Tá? Importantíssimo. Se você recebe uma coordenada E e N só essa informação. Para ver o valor? O outro? Oi? Anterior? Não ouvi. Pode voltar ao slide só para eu ver o valor? Sim. Somado. Ah, tá. 206 que lá em cima tá 236. Tá, o obrigada. 200 aqui, ó, tá vendo? Ele tá aumentando para cá. Como eu medi isso aqui, eu vou Só que acrescentar isso nessa aqui. imagem, Hum, que parece norte, na verdade é leste, né? Porque tem Greenwich lá em cima. como é que é? Não entendi. Nessa imagem, tem parece o norte, na verdade é o leste, porque está escrito que tem o meridiano de Greenwich lá em cima, é isso? É. Isso aqui é da coordenada do ponto. Então, essa coordenada é menos 16 graus de latitude, sul, porque está com menos. E aqui está 41,38 oeste de Grêmio. Podia ser menos. Se fosse menos, seria também entendido. Tá? Agora, a coordenada UTM, ela trabalha com esta coordenada aqui, chamada este, que é nesse sentido, certo? E essa coordenada aqui, neste sentido, norte, N, tá? Que eu errei ali. Sim. Aí por isso que o outro é N, só que tá com É E, N, né? tá errado aqui, tá? Obrigada. Tá errado esse valor aqui. Então, quando você receber uma coordenada, vou até já corrigir isso. Quando você receber uma coordenada, UTM, um valor E e N, isso é suficiente ou você precisa mais alguma informação? O que vocês acham? Tem que saber o fuso, né? Perfeito. Por quê? Como a gente viu, deixa eu ver se eu tenho nesse slide aqui. Aqui, ó. Cada fuso tem uma posição. Se cada fuso tem uma posição, eu tenho 60 posições. Cada fuso desse tem a mesma lógica de coordenada. Então, se eu tiver um ponto aqui com uma determinada coordenada, esse ponto aqui, essa coordenada aqui, essa mais essa aqui, essas duas coordenadas E e N, elas podem, se eu só tiver essa informação E e N, elas podem estar em 60 lugares diferentes. Eu preciso ter E e N e o fuso, ou E e N e o meridiano central, sempre, tá? Então, vocês estão trabalhando em algum projeto, eu preciso de todas as coordenadas de todas as estações meteorológicas de uma determinada área, e aí vem essas coordenadas com E e N, UTM. Não serve. Bom, você até ali, se você já sabe que município aquilo tá, você pode até estimar. Mas se você não souber onde cai, você precisa saber E e N e o fuso. E e N e o meridiano central. Tá? Tudo bem? Perguntas? Professor, Diga. é que eu não consegui pegar muito bem. Da onde você tirou aqueles valores que são somados ao delta X? Quando eu medi com a régua.
Não. Você mediu o que seria o delta X, é o outro valor. É o da folha da carta. Olha aqui, ó, vou jogar aqui. É Você vai daqui, ó. mostrar agora como é que faz somando, colocando os dados do fuso? Como é que é? Só Você, fechar. Tá vendo aqui, ó? Esses valores que eu tirei, ó. Esse aqui, ó. Eu tirei daqui, ó. Da coordenada da carta. Essa coordenada mais esse delta X aqui. Na verdade é delta Y aqui. Tá bem errado aqui. Então aquele 8.224 veio da soma do relativo 50.000, né? Foi isso que eu não peguei. Como é que é? O 8.000. Da onde saiu 8 milhões de Daqui, ó. Da 224? coordenada aqui, ó. Dessa linha da coordenada. Tá vendo a linha da coordenada aqui? Sim. Essa coordenada vale 8.224.000. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui, Ah, esse aqui. tá. Ah, Tá? tá. A mesma coisa nesse aqui. Eu meço. Essa linha vale. É coordenada cartesiana. 236.000. Essa outra linha aqui vai dizer 234, 240. Por isso que aqui, ó, quando eu meço aqui, eu tenho quanto? 4.000 metros equivale a 4 centímetros. Já para a gente ter a ideia da escala. Tá? Ah, tá. Não, que eu Então, tava daqui fazendo até como aqui se vale fosse 4 50 quilômetros mil. e vale 4 centímetros. Daqui até aqui vale quanto? Né? Que é aquele anterior aqui. Ó. Daqui até aqui vale 1,95 centímetros, que convertido vale 1,950 metros. Então, eu vou andar dessa coordenada 2,360 mais 2.360.000, mais esse delta x aqui, que é 1.950. Eu tenho essa coordenada desse ponto aqui. Perfeito. Diga, Ok. alguém fez uma outra pergunta. Se eu vou fazer o porque quê? você falou que varia com o fuso, aí eu queria ver um exemplo dessa variação. Se você vai mostrar algum exemplo. Tá, vamos fazer aqui, ó. Quer ver? Vamos fazer assim, então. Tem um site aqui, que eu vou fazer por cálculo. Cálculo UTM, acho que é do INPE. Calculadora geográfica. Olha só. O que acontece? Eu vou aqui, ó, vou botar a coordenada geográfica, tá? Vou botar aqui 10 graus, 10 minutos, 10 segundos. Aqui eu vou botar perto aqui, 45. E oeste, que é dentro do Brasil, vou botar 23, 10, 10. Tá? Vou jogar aqui em círculos. Tá? Então, esta coordenada aqui tá no fuso 45, porque o fuso é padronizado. Né? Tem 45, tem 39. Né? Também, quando naquele material que eu vou colocar, você tem como calcular o fuso. Tá? Mas você tem fusos padrões. Então, se eu tenho aqui, eu vou calcular o TM, quando ele for calcular, eu quero o TM, eu também quero em círculos. Eu vou avançar. Ele vai calcular para mim aqui. O que ele fez? Ele pegou essa coordenada e converteu. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Eu vou deixar esse valor aqui, vou abrir uma outra. Aqui. Então, ele converteu e disse, olha, o meridiano central é 45, é fuso 23. Para essa coordenada aqui, esse é a coordenada da UTM. Tudo bem? Se eu fizer o contrário, eu vou partir de UTM. Então, eu vou botar uma coordenada UTM aqui. Essa é a este. Não. X, é. Então, eu vou botar aqui 563, 123. E eu vou botar aqui a norte, 8.500.000. Vou só anotar aqui esses valores aqui para a gente comparar depois. 563 e o outro é 8500. Repara que aqui, e aí em Cirdas, quando eu vou avançar, ele vai me pedir em que fuso eu quero. Ele tem que pedir um fuso. Então, qual é a zona? Qual é o fuso, né? Isso está em qual? Eu preciso saber em qual fuso está. Certo? Não tem como, não tem jeito. A coordenada UTM tem que ter esse fuso. Então, se você chegar uma lista de coordenadas UTM, ela tem que vir junto com o fuso dela. Tá? Então, vamos dizer que é 23. Tá? Ok. Qual hemisfério? Eu preciso também dizer qual é o hemisfério. Hemisfério sul. Tá?
Isso aqui é besteira, eu quero converter geográfica em CIRGES também. Aí eu vou transformar. Vai me dar esse valor aqui, ó. Certo? Vou fazer um outro teste, só que a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu abrir a mesma aqui. Vou preencher os mesmos valores anteriormente, ó. 563, 8, 5, já está até aqui. Esquerdas, transformo. Só que em vez de falar que é 23, eu vou dizer que é 25. Sul, quero geográfica e eu quero Cirdas. Avançar. Ele calculou aqui, ó. Olha aqui, ó. São coordenadas diferentes. Para a mesma coordenada UTM. Viram isso? Sim, eu Por entendi, quê? mas eu Porque está queria em ver a fuso. fórmula para fazer isso. Você quer ver a fórmula? Tá bom. É, Vou dentro abrir daquela aqui. outra fórmula que você Não, mas você mostrou entendeu? lá. Sim, mas Oi? você entendeu a questão. Entendi, Tá. entendi perfeitamente. Essa parte eu entendi. Eu entendi Você quer ver a qual fórmula é do a cálculo da formulazinha UTM, para é isso? cada fuso. Porque eu vi aquela demonstração que você colocou lá Uhum. anteriormente, aí eu queria fazer a ponte para compreender o conceito totalmente, porque eu sempre vi coordenada UTM, mas nunca ninguém conseguiu me explicar, sabe? Tá, então, Achar a primeira esquisito. questão é, essa aqui é aquele livro, ou seja, são as tabelas de cálculo do sistema UTM. Tá? Se você, partindo daquele entendimento, né, que você tem limitações de 6 graus em 60 fusos padronizados. Tá? Então, aqui está... deixa eu até voltar para aqui para vocês verem melhor. Né? Ele vai explicar essas questões, ou seja, a amplitude de 6 graus, a origem e a origem do meridiano central, tudo aquilo que a gente falou. Tá? Ele vai calcular isso tudo em SAD 69, é o processo. Vamos lá para o... Essa aqui é a primeira formulação que você tem para calcular o N. Essa é a formulação do N. Para você calcular o meridiano central, você também faz esse cálculo a partir disso aqui, para quando eu calcular o meridiano central. Tá? E daí calculo P, deixa eu achar aqui. Ah, não, ele não botou aqui o cálculo do meridiano central, mas acho que tem mais à Caramba, frente. professor, que universo é esse quando você entra em coordenada tempo? Tô chocada. Hoje em dia, o que eu queria que vocês tivessem muito atento para a coordenada do TM é, o limite do fuso, certo? E a amplitude de 6 graus. Então, e que coordenada UTM sem indicativo do fuso, ela pode estar em 60 lugares diferentes. Certo? Quando você põe, né, uma coordenada geográfica para calcular o TM, você vai botar a coordenada geográfica, latitude, longitude, sempre o sistema de referência, porque tem a figura geométrica para isso, e ele vai te calcular a UTM E e N e mais, e vai te dizer em que fuso tá, qual é o meridiano central, certo? Tá bom? Olha, aí tem as tabelas, porque isso aqui é para cálculo sem computador, tá? Isso aqui é para cálculo sem computador, mas a formulação matemática para isso é aqui no finalzinho. É Viva isso aqui. essas tabelinhas. Essa aqui é a formulação matemática. Que O legal, hein? Que computador coisa faz. bonita, gente. Que Entendeu? coisa Não linda. precisa dessa formulação matemática. Você tem essas calculadoras já prontas. O que eu queria mostrar para você, uma mesma coordenada, o TM, tem coordenadas geográficas diferentes em fusos diferentes. Certo? É isso. Então, se eu ponho uma coordenada UTM aqui, no fuso 25, é esta coordenada, porque eu girei o cilindro. Tá bom? Tá bem, A numeração do fuso é de leste para oeste? É de Começa no oeste zero, para. dando. Não, não. O fuso 1 é 180, de 180 a 174 oeste. Ela começa lá no antimeridiano de Greenwich. Aqui. Então a gente está. Fuso. Não botei o mapa do Brasil aqui. Deixa eu ver se na outra eu tenho. Só para vocês verem. Aqui o mapa do Brasil tem. Não botei os fusos.
Tanto é que o fuso, você vem, fuso 21, 22, 23, 24, 25, ele vai crescendo para leste. Tá? Ok? Vou botar aqui, ó, fuso UTM. Fuso UTM. Não. Aqui, ó. Você tem aqui, ó, fuso 1, fuso 2, fuso 3, ele vai crescendo de oeste para leste. Tá? Ok? E no Brasil você tem que pega um pedacinho do 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Tá bom? Professor, uma dúvida Chega. aqui que me ocorreu. Não Aham. necessariamente quando a gente usa uma projeção. Calma aí, deixa eu reformular minha pergunta. Quando a Sim? gente usa o sistema de projeção, o TM, a gente obrigatoriamente vai usar o sistema de coordenadas, o TM, Sim. mas quando a gente utilizar, por exemplo, um outro tipo de projeção, por exemplo, uma projeção cônica, a gente pode ainda assim utilizar o sistema de coordenadas do TM ou necessariamente vai ser um sistema É um de sistema coordenadas diferente. geográficas? Não. Todo sistema de projeção é X e Y. É plano retangular. Certo? Todo. A UTM se convencionou muito chamar IRN, tá? Mas todos são X e Y. Então, o mesmo ponto de latitude e longitude, eu botar lá, latitude 10, longitude 20, ele vai te dar uma coordenada XY ou RN, né, na UTM, e uma coordenada diferente na policônica ou na cônica de Lambert, certo? As coordenadas plano retangulares são específicas para cada sistema de projeção, Sim, mas eu tá? digo no caso da gente usar o sistema de coordenadas em relação à Terra, né? Não a projeção. Eu não sei se eu consegui explicar o que eu estou querendo dizer. É porque o mapa, quando a gente vai produzir, a gente tem que Uhum. saber o sistema de referência que a gente está utilizando, a projeção Sim, que a gente está utilizando e também sim. o sistema de coordenadas. Porque eu lembro, assim, vagamente, que tinha um problema em cálculos de área. Por exemplo, que a gente tinha que converter, se estivesse num sistema de coordenadas geográficas, para um Uhum. sistema de coordenadas métricas. E aí a gente usava o Sim. UTM, então a gente tinha que fazer essa transformação. A questão é que nem todos os mapas que a gente produz está num sistema de projeção UTM. Então, supondo que a gente fosse fazer um cálculo de área, mas a gente não está numa projeção UTM, a gente está numa outra projeção e a gente precisasse transformar essa geográfica, a coordenada geográfica, numa UTM, não teria problema, né? Assim, uma coisa não está obrigatoriamente associada à outra. Se eu uso uma Hum. projeção UTM, eu preciso usar a coordenada UTM. Eu não poderia transformar depois para uma geográfica, por exemplo. Pode. A Ah, tá. transformação é de uma para outra, não tem problema. Você Tá, pode ok. pegar uma coordenada geográfica e gerar UTM, de uma UTM gerar geográfica. Só que da UTM Ok. para gerar geográfica, você tem que dizer qual é o fuso, Sim, sim, sim. tá? Tá. Tá? Como você pode. O meu mapa está todo em UTM. Eu posso transformar ele todo para geográfico e depois para uma outra projeção. Não tem problema, certo? Isso aí não tem problema nenhum. A única coisa da UTM que ela fica sempre limitada para uso no fuso, tá? Quando você falou, sempre nos sistemas você vai ter que abrir ali, não achei. Sempre você vai ter que dizer o seu sistema de referência geodésico. Por que você tem que dizer o seu sistema de referência geodésico? Porque ele vai ser a figura matemática da Terra. Ele vai dizer que é um elipsoide com esse tamanho. Sigas tem um tamanho, SAD tem outro tamanho, e assim vai. Então, ali ele vai te dizer qual é o modelo matemático da Terra. Depois, ele vai dizer qual é o sistema de coordenadas que você está usando. Se é um sistema de coordenadas
angular, latitude e longitude, certo? Se é um sistema de coordenadas projetadas, x, y, ou se é um sistema de coordenadas que é possível, que é o do GPS tridimensional, x, y e z, certo? Então, ele te diz isso. Quando você fala que é UTM, você já está dizendo que é um sistema de coordenadas retangular, plano retangular. Se você diz que é a cônica de Lambert, você já entende que é um sistema de coordenada plano retangular, tá bom? Tem um padrão universal para codificar essas combinações que hoje os SIGs usam. A gente vai ver isso lá em SIG, mas não sei nem se o Darlan já falou com vocês em relação a isso. Que é padronizado, veio lá das empresas de petróleo. Até tem o EP, o P de petróleo, eu não estou lembrando a sigla direito. Que codifica. Então você tem lá EPG, não lembro, 350. Então aquilo aí você já sabe que é Sirgas, não sei se 350 é isso, tá? Sirgas e UTM 23. Tá? Tudo bem? É porque justamente isso, né? Quando a gente vai produzir mapa, a gente não pode. Às vezes a gente fica muito tentado a usar o default do SIG, Sim. ou colocar aquilo sem pensar, né? O que está por trás daquilo, o que justifica, e às vezes a gente pode estar fazendo análises questionáveis justamente porque a gente não prestou atenção nessa parte Sim. anterior. A grande questão, que às vezes tem muito problemas, é você às vezes pegar um mapa. Hoje isso é mais tranquilo. Por quê? Porque os sistemas de SIG, sistemas de informação geográfica, eles já fazem esse processo de transformação na hora, assim, você nem percebe isso, né? Mas antigamente isso era um problema muito grande. Você pega o mapa numa determinada projeção ou sistema de referência e joga em cima um mapa em outro, ou seja, não bate nada com nada, ou você nem percebe que não bate nada com nada, tá? Hoje os sistemas, por isso que é muito importante saber. Então, se você cria um arquivo shape, você precisa saber em que sistema de referência, em que sistema de projeção você está. Quando você vai incorporar um arquivo shape de um outro instituição, você precisa saber essas informações todas, para que o sistema possa fazer essa transformação e minimizar esses erros. Então, hoje em dia, a maioria dos usuários tem que entender como é que funcionam as coordenadas, mas não precisa obrigatoriamente entender todos esses processos aqui matemáticos aqui em volta. Precisa entender o quê? Quais são as limitações do sistema que eu estou usando, certo? E saber exatamente qual é o sistema de referência e o sistema de coordenadas que está ali associado. Sendo que o sistema de coordenadas já guarda o sistema de projeção também, quando ele tiver. Tá bom? Ok, mais alguma dúvida? Podem perguntar. Os softwares de SIG, normalmente, eles alertam, né? Quando está inserindo um shape que vem de outro datum, por exemplo, ele pergunta, você quer converter para o datum do projeto e tal? Sempre abre uma janela, normalmente abre uma janelinha, né? Sim. O que a gente tem que verificar nesses sistemas é os parâmetros de transformação, mas ele já tem isso. Hoje em dia, no início do Sirgas era mais complicado. Os sistemas não tinham os parâmetros oficiais, então você precisava ajustar. Hoje em dia, isso já está. Então, efetivamente, quando você pode ter bases de dados, né, com sistemas diferentes, e ele vai ou avisar, ou ele vai fazer isso automático para você. E você pode ter também visualizações em sistemas diferentes. Então, eu posso ter alguma coisa em cônica de Lambert, em UTM, desde que seja possível juntar pela área e visualizar em outra, né? Ou visualizar, eu tenho em geográfica e visualizar em outra. Então, você tem os sistemas de origem dos dados e eu posso ter uma visualização em outro sistema também, né? Os sistemas vão avisar, eles trabalham, eles já têm isso. Que antigamente era mais complicado, mas hoje em dia é muito mais simples. Muito mais simples que eu digo, os sistemas já fazem isso mais com uma certa inteligência, vamos dizer assim, tá? Mas mais precisa amigável. saber. Isso, a palavra exatamente, né? O que você precisa é entender as limitações, tá?
Quer ver? Vou dar um exemplo, já que a gente está falando aqui. Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, ele está entre dois fusos, tá? Vou abrir aqui a internet de novo aqui. Não, aqui não, perdão. Onde a gente estava fusos de UTM. Isso aqui é uma questão, ó. Fuso, UTM, deixa eu ver se dá para pegar Rio de Janeiro. Se aparece uma imagem boa aqui. Não muito. Tá, vamos ver se essa aqui dá para ver. PDF. Aqui até uma aula, ó. Aqui, vamos pegar esse aqui. Repara, esse aqui é um fuso. Fuso 22. Tá? O Rio de Janeiro, repara que o Rio de Janeiro ele está entre o 23 e o 24. Isso faz com que eu não consiga representar ou utilizar o estado do Rio de Janeiro todo dentro de um fuso. Então, eu não consigo usar o TM para o estado do Rio de Janeiro todo. E aí? E aí a gente tem que ir lá no conceito. Qual é o conceito da projeção UTM? Qual é o conceito da projeção transversa de Mercator? Tá? É ter fusos de 6 graus. Ela passa a se chamar UTM quando eu padronizo esses fusos de 6 graus. Ok? Então, isso aqui é sistema de coordenado UTM, porque está padronizado esses fusos. Mas a questão técnica, a questão do cálculo das deformações está em áreas de 6 graus. Se eu botar um fuso aqui no meio, aqui, ó, em que eu consigo, já que se o Rio tem menos de 6 graus, eu conseguiria representar, só que não estaria dentro daqueles fusos padronizados. Alguns sistemas permitem isso, alguns sistemas computacionais, eu lembro antigamente, muito antigamente, o MapInfo, eu conseguia lá e eu conseguia mudar o fuso, em vez de mudar o meridiano central, né? Que é o meridiano aqui do meio, ou seja, o fuso 22, o meridiano central dele é o 51. Aqui é 45, eu conseguia mudar, podia botar 43. Isso faz com que eu consiga jogar o estado do Rio de Janeiro dentro de 6 graus. E aí eu não tenho nenhum problema de deformação. Certo? Isso é uma possibilidade, é uma questão possível de tratar, mas você precisa que o sistema computacional, o teu SIG, permita que você faça alteração, a inclusão ou alteração, na verdade, uma inclusão de outros parâmetros, tá? E que você explique isso muito bem para o seu usuário. Né? Porque ele vai pegar aqui, vai ler uma coordenada e falar, peraí, isso aí não está caindo em lugar nenhum. Então, tem que saber, olha, esta coordenada aqui não é o TM, é uma transversa de Mercator com um fuso, com um meridiano central diferente, é isso. Ok, não? Complicou mais do que ajudou? Sim. Sim, o quê? Complicou? Você calculando os dois lados Complicou. diferentes do fuso para poder entender. Hã? Não, porque só vendo na prática o cálculo para entender. Assim, se eu, de novo, Dentro você não pode precisa. ser até a tabela, alguma coisa assim, não precisa ser aquele negócio cheio de cosseno. Você não precisa obrigatoriamente. Isso que você está falando se a gente fosse voltar aqui, ó, se a gente fosse voltar para esse ambiente aqui, quando você aqui, ó, aqui tem fusos padronizados, não tem? São os fusos da UTM, já padrão. É ter a possibilidade de eu incluir outro aqui. É isso. Ao incluir outro, eu tenho um novo sistema de coordenada. Só que com as características de uma transversa de Mercator, de uma UTM, dentro do estado do Rio de Janeiro. Tá? É alterar isso aqui. Ó. É só isso que altera, mais nada. A formulação toda é igual. Então, ao alterar isso aqui, claro que a coordenada resultado final vai alterar. Mas é só essa alteração aqui. A formulação matemática é a mesma. Então, da mesma forma que quando eu peguei aqui, mudei o fuso, lembra? Né?
Cada fuso diferente para a mesma coordenada UTM tem coordenada geográfica diferente. Professor, você teria alguma representação cartográfica dessa área que é a transição do Rio de Janeiro para ver como é que fica de um lado e de outro? Primeiro que assim, o Rio de Janeiro você não conseguiria representar em UTM. Tá? Por quê? Porque o fuso acaba antes. Ele acaba não no meio, mas ele acaba aqui assim, ó, tá vendo? Então, eu não. Aqui é um fuso, aqui é outro fuso. Aqui é um sistema de coordenada, aqui é outro sistema de coordenada. Você não vai conseguir juntar os dois. E se você forçar que seja esse meridiano central, que vai deformar muito. Tá bom? Porque o limite é o fuso. Mais do que isso, você vai deformando. Não, eu sei, é porque eu fico pensando que às vezes tem uma representação cartográfica que inclui mesmo as UTMs diferentes dos lados diferentes dos fusos. Se isso é possível. Não, ninguém representa. Não, representar não. O que a gente pode é calcular. Eu posso fazer um cálculo. A gente fazer um cálculo do seguinte. Pegar uma distância que vá daqui até aqui e você calcular num fuso e eu no outro fuso vai dar, sei lá, 100 quilômetros. E você fazer uma representação usando um único fuso aqui vai distorcer muito. Isso pode fazer. Eu posso montar isso e mandar para vocês verem o quanto é essa distorção da distância. Pensar Entendeu? em outros estados, né? Piora a situação. Amazonas ali. Aí não tem jeito. Amazonas não tem jeito. Não dá para representar em UTM. Por isso que a gente tem outros sistemas de projeção. Que é o que a gente vai Inclusive, ver. essa é a oitava cônica de questão da minha. Essa é a oitava questão da minha atividade. Eu ainda estou aqui lutando para formular essa resposta, professor. Qual? Da que eu passei? Isso, da que você passou. Você pede para explicar o porquê da impossibilidade Eu já até UTM no respondi Rio. hoje. Pois é, e eu estou tão lenta que ainda estou processando. Vou assistir essa aula de novo daqui a pouco. Tá bom. Também. E aí, Essa o coisa que vou ter que acontece? assistir. Você Faz muda 3 aqui. vezes. Na UTM, você tinha uma garantia norte-sul. Nessa projeção cônica de Lambert, a garantia é leste-oeste, porque você está usando um cone. Tá? Não está mais usando um cilindro. Então, o que isso faz? Faz com que você tenha, aqui, da mesma forma que a gente tinha lá na UTM, né? Os meridianos secantes, aqui você tem os paralelos. Eu tenho os paralelos limite, ou seja, o tamanho limite aqui do paralelo é 4 graus. Lembra na UTM que era 6 graus em relação aos meridianos, em longitude? Na projeção cônica conforme de Lambert, são 4 graus aí entre os paralelos de latitude. Tá? De modo que você não tenha deformação leste-oeste. Você vai ter deformação que é norte-sul. Se você voltar na UTM, você não tem deformação norte-sul e tem deformação leste-oeste. Tá? Então, falou não? Então, essa projeção, ela ela é melhor utilizada para áreas que têm maior extensão leste-oeste. Ok? Tá? Esse sistema de projeção ela é usada basicamente nas cartas internacional do milionésio, na escala 1 para 1 milhão, e nas cartas aeronáuticas. Tá? Por quê? Porque ela tem essa característica e ela tem uma área muito grande possível. E ela já, de nome, ela já diz, ela é conforme, ela mantém forma. Tá bom? Mas e o Brasil? O Brasil não cabe em 4 graus aqui de latitude, nem 6 de longitude, se fosse usar o TM. Existe uma outra projeção chamada policônica. O que se usa? Se usa vários cones, são várias faixas que você vai montando, é como se você tivesse vários pedacinhos, né? Recorte de faixa e cola faixa. Recorta uma faixa, né? Tira aquela faixa do globo, né? Põe na mesa, tira outra faixa do globo, né? Que é isso aqui, ó. Põe, vai botando. Opa, mas ele tem algum lugar que
que não encaixa. Tudo bem, eu só vou usar só o meio onde encaixa. Essa é a ideia da policônica. Tá? É você pegar faixas e faixas, juntar. Sendo que no meio aqui da junção, ela não abre, ela não tem buraco. Aí você mapeia só onde é possível. Oi? É isso que eu ia perguntar. Esses cones, não obrigatoriamente, eles têm que ser projetados para passar por fora do globo, para encaixar por fora. Pode ser encaixar por dentro. Porque, por exemplo, a linha Pode ser azul... secante. Não, o termo é secante e... Aqui é só um exemplo, tá? Não estou dizendo que a policônica é exatamente assim. É só um exemplo para você essa é a minha visualizar. pergunta. Não é sempre secante. Pode ser por fora ou encaixar por dentro. Porque, por exemplo, o cone azul encaixa por fora. O vermelho também. Já o cone verde está encaixando por dentro. Nesse exemplo aqui, nesse desenho, sim. Você pode trabalhar. Cada cone desse da policônica, ele pode ter uma configuração diferente. Ele não tem, na verdade. Ele tem uma única configuração. O que você vai mudando é esse ponto de vista aqui. Tá? E aí, qual a ideia da projeção policônica? É você pegar a área aqui do meio, não é pegar tudo, porque senão você vai tendo abertura. Então você tem vários cones, por isso que ela é policônica, certo? E você só pega a área onde tem contato. Que vai para fora e para dentro, porque, como você falou, pega esse ponto do meio, aí realmente o verde pegando esse ponto do meio, ele não vai poder passar para fora como referência, só vai poder passar por dentro, encaixar por dentro, esse secante. Não, você até... Não, para ele ser... Aqui é só um desenho, assim, ele pode ser todo tangente. Mesmo que eu tenha, o que vai acontecer? Ele vai pegar tangência em áreas diferentes. Então, esse azul, ele pode estar pegando uma tangência aqui, o verde, para ele chegar, para ter contato, ele vai pegar numa outra área, entendeu? Não importa, ele pode entrar ou pode sair, não importa. A diferença dos cones estão exatamente nesses locais aqui, ó. Ele vai ter contato em áreas diferentes, tá? O contato do cone é em áreas diferentes e você vai ter faixas em que você vai ter distorção zero. E aí você vai juntar essas áreas onde você tem faixas de menor distorção, entendeu? Aí você só pega esta área aqui para mapear. Se você faz, para você ter uma ideia, a projeção policônica, ela é toda organizada para que essa área fique no Brasil. Olha só, se eu pegar essa mesma característica e eu jogar no mundo, fica assim, ó. Tá? Ou seja, os cones estão aqui e eu estou pegando exatamente a área em que eu quero. Se eu usar essa projeção com esse parâmetro aqui, ó, menos 54, né, que é onde vai estar passando os cones, o resto aqui, olha como é que vai deformando tudo. Então, ela é só para essa área. É isso aqui, ó. Só vou pegar uma área específica. Não pego tudo. Tá? Ok? Perguntas? Essa projeção é conforme? Não, cara, não sei. Eu não sei se... posso até verificar. Não sei se para esse tamanho... provavelmente não, ela é conforme. Porque não faz sentido manter a área aqui. É mais para você manter a forma mesmo dessa região. Ela é conforme aqui, para você poder ter a não deformação do Brasil. Porque se você tem uma deformação, quando você pega o Brasil e põe ela coordenada geográfica como se fosse XY, o sul fica muito deformado. Ela é conforme. Tá? Às vezes a projeção traz o nome, no nome dela, característica. Então, projeção equiárea de Albert, projeção cônica equiárea de Albert, se eu não me engano, é a que é usada para cálculo de áreas no Brasil, para calcular a área dos municípios. É essa projeção. Algumas já traz no nome sua característica, as outras não. Tipo, o TM não fala, é universal transverso de mercado. A única informação que ele fala assim, né, no nome, é que é um cilindro que é transverso, a figura auxiliar é transversa. A cônica conforme de Lambert, ela diz que é conforme cônica.
E a policônica, ela só diz que é uma superfície é uma projeção polissuperficial com cone. E aí você tem que ir na especificação dela para saber qual é a característica que ela mantém, qual é a propriedade que ela mantém. Ok, pessoal? Não muito ok. Calma, é a última aula da cartografia, fiquem tranquilos. Na hora que for fazer, que eu pegar Mais ou firme no menos. exercício, vai ser um processo de imersão cartográfica e vai dar certo. Tá. Vai ser Não, ainda. positivo. Não, tá bom. Fazem lá, eu botei já algumas questões. Eu estou disponível às quintas. Quem quiser alguma dúvida, é só me procurar. Tá? Mas ainda não fechou, ainda queria falar mais um assuntozinho com vocês. Podemos? Deixa eu ver que horas tem. Está quase, está muito apertado. Tá? Olha só, esse assunto que eu queria falar para vocês. Peraí. Fechei? Não vou abrir de novo. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as questões das novas geotecnologias que estão disponíveis. Seria a nossa última unidade. Tá? Apertou um pouquinho. Que é a incorporação dessas novas tecnologias no nosso dia a dia. Então, quando a gente botou lá para a gente discutir essas 6 unidades, ou seja, posicionamento, né, a linguagem cartográfica, materialização, essas coisas todas, também incorporação, né, das questões novas que existem aí. E aí eu queria começar com uma questão com vocês em relação a novas tecnologias. Isso aqui é a praça lá em Roma, São Pedro, em 2005. Tá? Essa mesma praça, se eu não me engano, isso foi quando o Bento foi no Concílio do Bento XVI, se eu não me engano. E em 2013. O que tem de diferente nesses dois momentos? Alguém tem uma ideia? 2005 e Celulares. 2013. Isso. Exatamente. É o registro feito com aparelhos. Quantidade. Se você for olhar aqui, ó, você vai achar um aqui no cantinho, lembra? Aquele aqui, ó, né? Flip aqui, ó. Tem um aqui. Olha quantos você tem. Quase todo mundo tem um aparelho desse. Certo? Ninguém E tem uma outra assiste, que só grava. Não tá, que faz mais assiste diferença depois. a pessoa registrar que viveu o momento. Isso é muito louco. Impressionante. E tem uma outra característica, além dessa questão, né, de prestar mais na gravação do que é no momento, esses aparelhinhos têm uma outra questão. Para cada aparelhinho desse é possível ter coordenada, né? Então, a gente tem no mesmo momento que a gente está produzindo dado, a gente produz um dado também geoespacial, certo? Então, esses aparelhos que a gente está aí, né, o smartphone, o que eles têm? Câmera digital, filmadora, gravador de áudio, GPS, modem para conectar a internet e até celular, até telefone, perdão. Né? Então, a gente tem hoje um aparelho que permite produzir e acessar informações. E essa produção leva com ela a possibilidade de ter posição, porque esses aparelhos têm um sistema de posicionamento. Tem, né, um GNSS ali, um GPS, alguns ainda só GPS, como também melhoria dessa posição através do que a gente chama de GPSA, triangulação das antenas. Continuando nessa linha, alguém já passou por isso aqui? Né? Um trânsitozinho, você No Rio de leva Janeiro, 1 hora. quase todo É dia. mais fácil perguntar quem não passou, né? É, milagre. Não moro no Brasil. É. E hoje, normalmente, para aquela grande maioria que já passou por isso, o que ele faz? Ele tem um carinha ali que ajuda ele, que está no celular, não é? Alguém aí que já passou por isso ou que passa, todo mundo que passa por isso, se utiliza do Waze?
Eu uso. Às vezes eu não, Sim, é, às vezes eu tenho que às vezes eu tenho que me policiar, porque pô, eu estou num lugar que eu sei chegar. Mas por que que às vezes eu ponho? Mais para saber, porque o Waze hoje em dia ele faz com que o seguinte, olha só, o que que a gente tem aqui, né? Não era nem para aparecer isso aqui, rapaz, mas vamos lá. O que que você tem? Ele a partir de um acidente, ele te mostra uma rota diferente. Então, provavelmente se eu fosse sem Waze, eu ia direto aqui e ia ficar preso no trânsito. Então, é quase que ele faz uma função de um guarda de trânsito, porque a partir de um evento, ele começa a direcionar os carros para outros caminhos, certo? João, só Como tem ele... um problema, né? Ah, Que esses aplicativos eles não substituem o conhecimento local e em algumas situações, como já aconteceu aqui onde eu moro, dos motoristas terem seríssimos problemas, a ponto de sim, terem seus carros atacados porque claro, entraram em locais indicados pelo GPS. Então, assim, o conhecimento do local não substitui, então a não gente tem que ter um substitui. cuidado. Eu, É, eu prefiro o Google Maps para trânsito, porque ele também mostra, né? Também tem sim. Não, podia ser o essa Google Maps. Eu estou aplicabilidade. dando um exemplo aqui, podia não é nem questão do que o Waze é melhor que o Google Maps. É só uma questão assim de um que eu estou pegando para trazer, que talvez seja o que é mais conhecido. O problema é que dentro desses aplicativos você pode separar três, é, três elementos dentro desses aplicativos. Quando a gente fala, ah, não, porque o GPS te levou. Não, o GPS não te leva. O que que o GPS faz? Ele te dá a posição. É só isso que ele te dá. Se ele não tiver o mapa, a distância vai ser o quê? Uma linha reta. Você vai passar por dentro de qualquer outra coisa. Você tem, além do GPS que te dá a posição que você está, um mapa que vai te dizer quais são os elementos que tem ali e um terceiro elemento que é a inteligência desse mapa, dizendo aquilo é uma rua mão dupla, é uma rua contramão, é uma área de risco. Então, essa inteligência vai, junto com o mapa e junto com a posição, gerar esse aplicativo. É claro que quando você está no teu ambiente, né, é, há o conhecimento local facilita muito. Você combina isso com o teu conhecimento local, né? Mas o ponto que eu queria chegar em relação a isso é uma aplicação que se utiliza de mapas, de uma inteligência geográfica e de um posicionamento. E como é que ele faz isso? Como é que ele, né, que é o ponto máximo que eu queria chegar aqui, como é que ele faz? E ele tem alguém aqui, a equipe do Waze, espalhado em todas as ruas do país, vendo quantos carros passam, medindo a velocidade de cada carro, vendo aonde tem acidente? Não. O que que se faz? Todos esses carros aqui, ou grande maioria deles, com os seus aplicativos, com as suas posições, informando acidente, informando perigo e passando isso tudo através do quê? Da internet. Então, na verdade, existe uma questão ali. Esse dado produzido, que está aqui, né? Esse aqui, né? De perigo, o acidente, trânsito, ele é dado pela própria sociedade ao usar essa aplicação, né? De uma forma colaborativa. Eu uso a aplicação e, ao mesmo tempo, eu passo. Claro que existe toda uma discussão que a gente tem hoje, né, do acesso aos dados de cada um, né, de está acessando muito, acessando pouco. Eu tenho um amigo que não tem rede nenhuma, exatamente para evitar isso. Hoje em dia, eu acho que se eu virar aqui e começar a falar perto do celular sobre um determinado produto, eu vou começar a receber mensagem ou propaganda desse produto, né? Então, assim, queria chegar a parte colaborativa hoje no processo de produção desse dado. Hoje você tem ferramentas, né? Que a gente até falou um pouquinho nas primeiras aulas, ferramentas e, de certo modo, você faz esse processo. Se você for em mapeamentos colaborativos, né? E isso em todas as plataformas, ou seja, né? O OpenStreetMap está lá, ó, Escola Municipal Mário Cláudio, deve ser, não esqueci de ler aqui.
Mário Cláudio. Aí você vai no Bing, tá lá, ó, Escola Municipal Mário Cláudio. Se você vai no Google, tá lá, Escola Municipal Mário Cláudio. Se você vê a imagem ali, né, no Google Street, tá lá, ó, Escola Municipal Mário Cláudio. Não tem como eu incorporar também essas questões nos processos de aquisição de dados geoespacial, porque quando eu pego uma imagem e tiro informações das edificações, não vem numa imagem satélite dizendo se aquilo é uma escola, com o nome da escola, o nome de um rio. Né? Você precisa fazer essa coleta. Só que hoje você tem uma gama de dados absurdamente disponíveis na internet para ser tratadas. Como se trata esse dado? Né? Você está falando em relação a Big Data? Sim, mas lembrando que a grande questão do Big Data não é processar grandes quantidades de dados ou em grande velocidade, mas achar o que você quer numa grande volume de dados, na grande velocidade, com grande viabilidade. Processar grande volume de dados é máquina. As máquinas, quanto mais potentes, vão processar. A grande questão é achar o que você quer. Tudo bem? Então, assim... Professor, sobre isso, bem interessante você falar dessas aplicações, assim, só para trazer um exemplo do que eu vivi no ano passado, no início da pandemia. Tiveram várias oficinas aqui na região onde eu moro, Maricá e tal, e algumas iniciativas até do Parque Estadual da Serra da Tiririca, que é em Niterói, né? E aí tiveram algumas oficinas para o público em geral sobre meio ambiente de uma forma geral. E teve uma muito interessante, que até o chefe do Parque da Serra da Tiririca fez com a população, que é ensinar como é que a população poderia auxiliar tanto para divulgar dados de monitoramento de fauna, por exemplo, como também para fazer denúncias com o celular, com fotografia, né, com a propriedade que tem dentro da fotografia. Quando você aciona a configuração, você fotografa e na propriedade da fotografia vem a localização. Sim, Né? porque Então, é aquele equipamento que tem essa componente ali. E aí é uma pergunta. Pode fazer, você desculpa. pode até desenvolver um trabalho do Citizen Science, né? Acionar a população para a colaboração de um trabalho científico, por exemplo, para monitoramento de fauna dentro de uma área próxima à unidade de conservação, né? Ou um mapeamento de denúncias, né? De tráfico de animal, de caça. É bem interessante, assim, foi bem legal. Porque você, além de tudo, além de você fotografar, você também consegue dar aonde aquilo ocorre. Né? A facilidade que a gente tem hoje para isso. Então, é preciso incorporar no nosso dia a dia, no processo de coleta, hoje, o censo. Se a gente pensar o censo, não sei se é a maior, vou botar assim, mas pode ser que não seja. De repente tem alguma outra maior. Mas você tem uma das maiores operações que você tem, que percorre todo o território nacional, a garantia de que aquilo ali, que o dado está sendo coletado de forma correta, que o dado tem não relevância, ela tem uma distribuição espacial correta, é feita através dos aplicativos de GPS. Né? O que você tinha? Você tinha anteriormente um papel em que o recenseador... Como é que você garantia que o recenseador preencheu aquele formulário naquele domicílio? Hoje você tem, porque quando ele abre o questionário, ele marca a posição, né, da onde ele está abrindo aquele questionário. Né? Então, não só um fator de georreferenciamento dessa informação, mas também de qualidade. Né? Os processos de mapeamento, essas ferramentas que a gente tem, possíveis de serem tratadas de forma colaborativa, e com a ferramenta na sua mão ali. Eu tentei procurar aqui, depois eu posso procurar. Eu vi uma reportagem específica de uma ação, não sei se... Eu estou achando que eram mulheres da Mangueira que fizeram mapeamento de todas as ações que você tinha, cadastrou e identificou espacialmente as atividades que as mulheres, eu acho que é da Mangueira,
faziam. Então, se você tinha alguém que tinha um pequeno negócio, ou se tinha ela fazia um determinado serviço, você tinha tantas possibilidades de conhecer essa distribuição, por quê? Você passa a ter ferramentas hoje que antes eram muito complicadas de se obter, né? Então, você tem aí os dispositivos móveis muito fortes, né, nesse processo de agregar o território às finalidades que você quer, possibilidade de trabalhar grandes volumes de dados e também é isso tudo, cada vez mais imagens de satélite, que vocês estão vendo, estão discutindo, né, na disciplina de sensoramento remoto. Cada vez mais, com mais resolução, com mais detalhamento, né, com possibilidades aí de processar essas imagens. Então, eu tenho imagens possíveis de serem processadas, de modo que eu possa encontrar através dela a informação que eu quero. Então, se para a estatística o questionário, o informante é fundamental para saber quantas pessoas moram, qual é a renda média, né, qual é a infraestrutura daquele domicílio, a imagem satélite é o nosso informante sobre o território, né? Então, eu tenho imagens com boas resoluções espaciais, mas com baixa resolução espectral. Eu tenho resoluções espectrais melhores, mas com baixa resolução espacial. Eu posso fazer fusão dessas imagens. Eu posso melhorar o uso para extrair a informação que eu quero. É a nossa fonte de informação sobre o território. Não a única, mas uma das grandes fontes de informação, né? Hoje em dia hoje você tem hoje é possível você fazer uma imagem do território, né? Claro, de uma parte pequena, que é o uso de vantes, né? Você tem equipamentos, veículos aéreos não tripulados, que a Magazine Luiza vende, ok? Né? E que você pode, não, claro, Vant é só a plataforma, mas você tem, aí é só para os vários nomes que você tem para Vant. Lembrando que nessa operação ele não é um aeromodelismo, não é, até tem para fins recreativos, mas ele não é. Quando você usa esse Vant para as questões que não são recreativas, ele tem toda uma estrutura legal em volta dele, né? A ANAC, junto com a DCE lá do Departamento de Voo da Aeronáutica, tem uma legislação para isso, né? Então não é um brinquedo, ele tem uma parte legal envolvida nele, tem regulamentação para o uso, então desde, né, de autorização, partindo para algumas, tem vários, eu botei só algumas aqui, né? De distância, de voo, de cuidado com o espaço aéreo, de outras restrições que são fundamentais para você ter equipamentos de coleta hoje. Imagina, eu tenho um Vant com um GPS e com uma câmera fotográfica. Aqui, ó, isso aqui, vocês estão vendo, dentro desse avião, é uma câmera fotogramétrica, aquelas que faziam o voo fotogramétrico, né? Gigante, cara. Isso é uma câmerazinha pequena que vai no Vant. Claro que o Vant só conseguiu ser o que ele é hoje por causa dos sistemas de GPS de posicionamento, tá? E se não tivesse isso, também não conseguiria. Então, muitas vezes hoje, os processos de levantamento, ou seja, até em relação à topografia, são uso de Vant. Eu uso o Vant para... Na minha opinião, é uma opinião minha, o Vant não concorre com a aerofotogrametria, não concorre com imagens, ele concorre com a topografia. Na minha opinião, né? E tem uma outra coisa que eu já até falei. Desculpa. Oi. Você tem visto que tem pessoas que têm usado o termo, eu até já conversei até com outro professor, mas tem gente que agora fala que o drone faz aerofotogrametria. O senhor concorda com isso? A pessoa que eu conversei discordava. Aí a gente tem que ir na definição do que é aerofotogrametria. A aerofotogrametria é um processo que se utiliza e se garante a partir de um voo aéreo, fotografias métricas, em que você consegue obter medidas, né? Para você garantir isso, você tinha aquelas câmeras fotogramétricas aqui, né? Em que você conseguia modelar a deformação que ela gerava e você teria como
extrair uma informação métrica. Então, se a aerofotogrametria, por definição, uma técnica de se obter medidas através de fotogramas obtidos de forma aérea, e se eu conseguir fazer essa mesma coisa com drone, por que não seria? Mas para ser, eu preciso garantir métrica nas fotos que eu tiro. Se eu conseguir métrica nas fotos que eu tiro, por que não seria? João? Entendeu? Eu não fecho porta nenhuma, tá? É mais nesse sentido. Diga. A gente confunde um pouco o instrumento com o objetivo. Sim. O VANT, drone RPA, é Sim. uma aeronave não pilotada. Perfeito. O sensor que ela carrega é que vai me permitir fazer as coisas de diversas maneiras, tanto uma imagem espectral, eu posso ter uma câmera espectral num drone, né? Uma fotografia. Como posso ter um laser também. Posso ter, a grande vantagem dele é que ele é barato, acessível, né? A operação dele está cada vez mais simplificada. Sim. Agora, não, eu concordo contigo. A aerofotogrametria, ele tem todos. Se ele atender os requisitos técnicos do que é a aerofotogrametria, claro, não interessa se eu estou voando de helicóptero, de avião ou de um drone. Inclusive, a gente tem essa imagem do drone pequenininho, mas tem drones de que voam em alta altitude, né? Então, essa classificação... Por peso, né? Essa classificação é por peso bruto. É a aeronave mais sensor, né? Aeronave mais sensor que classifica o peso. Mas tu tem aeronaves dessas que voam em altitudes muito altas, né? Aliás, os drones que os Estados Unidos usam para bombardear ou para matar voam em altitude de aeronave convencional, vamos chamar assim. Mas não é o veículo, não é o foco do negócio. O negócio são os sensores que esse veículo, as metodologias de utilização. Isso é aquilo. Se na definição você ter métrica nas imagens, se você consegue métrica nas imagens obtidas por um VANT, qual é o problema? Uma das questões que eu falei também da concorrência, porque é o seguinte, eu acho que o VANT não substituirá processos aerofotogramétricos, é aí que eu digo, né? Tá bom, vamos lá, ajustar melhor isso. Que a plataforma VANT não substitua a plataforma avião. Por quê? Porque tem autonomias e desempenhos diferentes, mais para a questão de autonomia. Você fazer todo um levantamento de um estado com VANT, não dá. Né? Você vai ter que ter uma plataforma com autonomia. A autonomia do VANT é 1 hora, 50 desses melhores. Né? Também tem a questão de você ter que ter, pela regulamentação, né? Você tem que... não botei aqui, mas você tem que estar perto dela de alguma forma. Você tem várias áreas que você não pode passar. Para mim, a aplicação do VANT é muito mais concorrente com a topografia. São áreas pequenas em que você consegue ter uma agilidade. Não dá para comparar em relação a trabalho, com um avião. Né? Mas, se refere a extrair informação, se eu garanto métrica, e hoje é possível garantir métrica, principalmente porque eu vou com GPS, você tem vários pontos de controle, botar ponto de controle não é problema hoje em dia. Era no passado. Né? Ok? Eu acho que eu acredito que o avião vai virar um VANT, assim como os carros estão começando a não ter necessidade de motorista, as aeronaves de maior porte vão acabar não tendo pilotos. Sim, mas ok. Mas aí ele ainda é uma aeronave, é uma plataforma que tem um alcance muito grande, uma autonomia muito grande. Né? A questão maior para mim do VANT,
e desses aparelhos que a gente tem, pelo preço e tudo, porque esse avião também, mesmo que não tenha piloto, ele ainda tem uma tecnologia envolvida para garantir essa autonomia dele, né? É mais uma questão de plataformas mais baratas e, por consequência, não tripuladas, com consequência, menor autonomia para áreas pequenas, né? Então, assim, o que eu acho que a divisão não é nem muito o não tripulado, é mais o porte. Eu vou ter aeronaves de porte muito grande, que não serão tripuladas, que teriam câmeras fotogramétricas com falei, esqueci, desempenho, autonomia. Enquanto você vai ter equipamentos menores, com baixa autonomia, com treinamento diferente. Não vai ser todo mundo que vai conseguir pilotar aquele avião, não. Porque mesmo que ele não seja tripulado, você tem ainda a pilotagem externa, né? Ou o acompanhamento dessa pilotagem externa. Você tem, tanto é que esse tipo de Vant aqui, ele tem um treinamento diferente daquele multirotor. Então, isso tudo vai diferenciar. Esses aparelhos pequenos, essas plataformas pequenas, que eu acho que eles vão para áreas menores, concorrer com a topografia. Tá bom? Já são quase 12h20. Pessoal, olha só. Eu ainda queria falar um pouquinho mais, eu ainda tenho aí em torno de uns 20 slides aqui para conversar com vocês e falar um pouquinho do GPS, como ele funciona. Esse finalzinho você ainda tem a GPS, que eu vou falar um pouquinho como ele funciona e tal. Deixa eu ver se... E os modos de obtenção deles, tá? A gente pode tentar repor isso de alguma forma, ou esse material está disponível, eu vou toda quinta-feira estar disponível nas quintas à tarde, para quem quiser tirar alguma dúvida, tá? O terceiro trabalho que eu vou passar não influencia essas questões, tá? Que vai ser um trabalho... a ideia é que vocês caracterizem a área de estudo de vocês em relação ao que existe de mapeamento, né? Então, o meu partindo de quem já tem. Quem não tem, a gente pode escolher qualquer outra área. Então, partindo de uma ideia de que eu vou fazer um estudo específico em Maricá, né? Já se falou aqui várias vezes em relação a isso. Acho que foi a Débora, né, que é de Maricá. Então, se eu vou fazer um trabalho, uma monografia sobre Maricá, não importa o assunto, eu preciso caracterizar aquela região, né? Existe documentação cartográfica? Não existe? Então, eu vou detalhar isso, eu vou passar isso para vocês. Essa vai ser a atividade final, né? Um texto de algumas páginas, é claro, caracterizando uma região pelo seu mapeamento, o que existe de mapeamento naquela região, tá? Isso vai ser já um subsídio até para o trabalho final de vocês, vai? Se vocês forem trabalhar em uma área específica, vocês vão ter que caracterizar essa área dentro da monografia de vocês, tá? Quem não tem nenhuma área específica, pode escolher uma área, um bairro, um município que mora, ou que fez na graduação, não importa, tá? Mas nesse sentido, eu vou publicar ainda hoje, no máximo amanhã, né, essa atividade para vocês fazerem com um pouquinho mais de tempo. Eu vou botar em torno, acho que 2 semanas é suficiente, não precisa tanto, não é uma questão, não é a monografia, é só um levantamento do que existe, tá? Estou vendo aqui, pedindo aqui... Oi, diga. É Marina que está falando. Deixa eu te fazer uma pergunta. A minha área de estudo é em Maricá. Eu trabalho com Maricá no doutorado. Esse levantamento que você está falando é o levantamento de dados cartográficos, por exemplo, uso e cobertura do solo? É porque, assim, eu com cartografia não sou muito chegada, não me lembro de muita coisa. Mas, assim, com relação a geomorfologia, geologia, uso e cobertura do solo, mapa de localização, é isso mais ou menos? É mais mapa de localização. O que existe de mapa, ou seja, folha topográfica, mapa, base cartográfica, o que existe ali dentro. Isso é uma. Então, a partir dessa caracterização, né, se você está trabalhando com um município, exemplo, você está trabalhando com um município, existe uma lei
que cria esse município, essa lei, e existem mapas desse limite, que caracterizam esse limite, né? É o que a gente está vendo na legislação, ou seja, eu vou fazer um estudo numa unidade de conservação. Então, o que existe de mapeamento? Tem mapeamento 25 mil, tem mapeamento 50 mil, né? Tem Ah, imagem tá. de satélite, Sim, né? tá. Pode ser a cobertura e uso, desde o momento que você vai ter uma cobertura e uso, até para saber áreas urbanas ali, áreas já artificiais. Então, é caracterizar, ou seja, eu estou trabalhando num município tal que tem essa característica e existe tais e tais e tais documentos cartográficos possíveis de serem usados naquele município. Tá? Entendi. Mapas ou shapes? Pode ser shape. Quando eu falo mapa, não importa o formato, tá? Tá. É um documento cartográfico. Papel, shape, KML, KMZ, GeoPack, não importa. É o que existe de informação ali para vocês acharem essa informação e até se você até para pensar o seguinte, olha, em algum momento lá na minha monografia mais à frente, eu vou ter que caracterizar essa área. Então vamos caracterizar, fazer aqui uma questão que serve aqui para a disciplina e vocês já se preparam para a monografia, né? Então, de novo, eu vou usar Maricá, já temos duas. Maricá é um município criado em tanto, a legislação é essa, com esses documentos que definem a legislação. Existe mapeamento para 25 mil do Exército, existe um para 25 mil do IBGE, o 50 do Exército. O IBGE tem mais satélites ortoretificados já dessa região, mas é da década de 60 ou é da década de 80. Fazer esse levantamento, tá? Para que, já caracterizando essa região, caracterizando e levantando também o que existe de documento cartográfico. Tá? Ok? Oficial e extraoficial? O que existe de mapeamento. E aí, até nessa, já que você falou nisso, até, olha, existe esse mapeamento aqui que não é oficial, mas para o que eu vou fazer, ele vai me ajudar muito mais do que um oficial que não tem o detalhamento. Né? Não tem problema. Bosco, pode usar, por exemplo, pegando esse gancho aí do Fernando, que o Fernando falou. Por exemplo, no meu trabalho, eu faço menção a alguns mapeamentos, mas mais específicos do que esse que você está falando, de alguns autores que fizeram mapeamentos. Não seriam mapeamentos não oficiais, eu não colocaria assim, eu colocaria mapeamentos acadêmicos, de trabalhos acadêmicos, sejam eles de artigo ou de teses, dissertações, enfim. Pode usar isso também? Sim, é o levantamento de tudo que existe. Beleza. O que existe. Um exemplo que a Marina trouxe. Desculpa. Não, pode falar. Não, mas um exemplo que a Marina trouxe, que é até interessante, eu trabalho numa ONG, né, e a gente trabalha com o pessoal do ICMBio, né, e eles estavam conversando com eles sobre mapeamento da APA São João, da Bacia de São João, né, e o pessoal do ICMBio falou que 90% do material que tem de mapeamento da APA São João não é feito pelo ICMBio, é feito por universidades. Então o próprio ICMBio compila esses dados e utiliza e se tornam oficiais. Então, mas assim, o próprio ICMBio gerar os dados, eles geram poucos, eles geram mais para o zoneamento da APA. Então, todo o restante que a gente tem, mapeamentos, não, digamos entre aspas, não seriam oficiais, porque não foi o ICMBio que fez, mas sim instituições, o FRJ, o ENF e por aí vai. Então, isso é levantar isso, o que existe disso, tá? Pode, se você é uma outra via, você pode dizer assim, não, olha, não existe, mas eu vou produzir. E aí você vai ter que ter insumos para isso, né? Mas assim, o que existe de oficial, o que existe de estudos, eu tenho aqui, eu vou trabalhar numa determinada área, existe um estudo que fez esse mapeamento, que registrou todas as, sei lá, de alguma informação que foi registrada, mapeada. Não tem problema. É fazer esse levantamento, esse inventário do que existe de mapeamento oficial, não oficial, ou que se não existe eu vou produzir. Ok, não tem problema. Você não precisa efetivamente detalhar como você vai produzir, que isso aí você vai estar até mais à frente na dissertação, mas até para indicar. Olha, eu preciso desse tipo de informação, não cartograficamente. Mas eu vou precisar, então eu vou por isso. Pode ser. Tá? Ok? Eu vou escrever isso tudo e vou publicar lá no Moodle para vocês, tá?
Professor, em relação ao so- conteúdo que falta, que estava vendo com os colegas, depende se eu poderia repor mesmo para continuar. Bom, também podemos escolher uma data no calendário e, e eu repor essa aula, tirar alguma dúvida que vocês queiram também no dentro desse horário. Desculpa, estou abrindo aqui o horário do semestre aqui, do trimestre que vem. Deixa eu ver aqui. Olha, a gente está aqui. Aqui. Sexta-feira que vem tem horário, se vocês quiserem. Depois, da mesma forma que a gente fez hoje, a gente faz. Né? Não tem problema. Professor, Oi. professor, eu acho que até para a gente poder digerir melhor, e por causa que tem outros trabalhos, não teria como botar na semana seguinte? Vocês que dizem. Não, só perguntando se tem horário. Já disse que até acho legal. Deixa eu ver. A única coisa, pode, não tem problema, porque a gente já vai fechar a semana que vem, é dia 20, sexta-feira é 21, e tem só depois a 28, porque na outra sexta na sexta depois do Corpus Christi aqui. Pode ser segunda, 24, pode ser sexta, 28. Por mim, não tem problema. João, sexta 28 está disponível o primeiro, porque ontem estatística ocupou o segundo horário. Com remarcação. Tá. Dia 28. Tá? Pode ser também, Isso. 28, primeiro horário. De repente é até melhor, porque se vocês já vão ter uma aula, já mata duas de uma vez. Exatamente. Ótimo. Tá? Então, vamos pré-definir aqui, dia 28, 8 horas da manhã. Deixa eu botar na minha agenda, senão eu vou me perder aqui, depois eu mando a convocação. Tá bom? Mas aí vocês já vão estar, daqui a pouco vocês já vão estar liberados de cartografia. Né? Desses cálculos malucos. Final de semana vai rolar uma maratona com ortografia para fazer os exercícios. Passei poucos exercícios. Eu sendo cansado na minha vida, gente. Que isso, ai. Alguém falou, falhou alguma coisa. Como é que é? Alguém falou. Foi a Shirley. Cansado. Nada. Imagina eu que estudei 5 anos isso. Pô. Nossa, por isso que existem terraplanistas, professor. Agora eu entendo. Porque é bem mais fácil dizer que é plano. Como é que o terraplanista define a gravidade? Que a Terra está em movimento subindo. Então, se ela está em movimento subindo, você está aqui, é igual elevador, entendeu? Só que ele esquece de uma questão básica que é a inércia. Mas tudo bem. Tá bom, pessoal. Então, deixa eu parar de gravar aqui. Acabou a aula, porque a turma está querendo ver, acho que o Marcos está aí, porque está querendo ver a questão da... Como é que vai fazer para quem não estava na...